Olá! Hoje nossa conversa vai fundo num tema, assim, essencial. Como é que a literatura brasileira é tão crucial para formar a nossa identidade cultural, né? Oi. Pois é, um tema chave mesmo. A gente está com os trechos aqui de um artigo, A Importância da Literatura Brasileira na Formação Cultural do País. E, bom, a ideia é explorar como essas páginas viram meio que ferramentas para a gente entender quem a gente é, nossa história, a sociedade que a gente foi construindo. Ok, vamos desempapotar isso. A ideia mais forte que salta do texto é que ler os nossos autores vai muito além de só conhecer histórias, sabe? É quase uma chave para decifrar o Brasil e para fazer a gente pensar. Sem dúvida, e eu acho que o ponto central aí é a perspectiva única que a literatura traz. Ela não só descreve, mas ela mergulha a gente nas complexidades, nas experiências humanas, sociais, com uma profundidade que talvez outros meios, tipo jornalismo, cinema, nem sempre alcançam tão bem. É verdade. Pensa na capacidade da ficção de explorar o não dito, sabe? A ambiguidade, os conflitos internos. É um jeito privilegiado de acessar as nuances da alma brasileira, digamos assim. Exato. E o artigo mostra bem essa riqueza quando fala da variedade de gêneros. Tem romance, poesia, conto, crônica, teatro. Uhum. Não é só uma lista, né? Cada formato desses funciona como uma lente diferente para a gente olhar o Brasil. O romance talvez dê aquele painel mais amplo das mudanças sociais, Isso. enquanto a crônica pega mais o pulso do dia a dia, a poesia foca nos sentimentos e a crítica social muitas vezes está ali, no conto ou no palco. Essa diversidade toda reflete a própria complexidade do país, né? O fascinante aqui é como essa multiplicidade de vozes e formas que o texto aponta vira uma fonte vital de autoconhecimento. Quando a gente lê essas obras, a gente entra em contato com realidades muito diferentes. O sertão, a cidade grande, a senzala, o salão burguês. Sim. Isso vai construindo ponte, sabe? De compreensão, de empatia. E aí entram os nomes que o artigo cita, né? Machado de Assis, por exemplo. Ele não é só um gênio da ironia. Longe disso. Ele dissecou a sociedade carioca do século XIX de um jeito que ensina pra gente até hoje sobre as nossas hipocrisias. Ou então, a Clarice Lispector, que mergulhou na subjetividade feminina de um jeito totalmente novo, radical. Nossa, e de Guimarães Rosa, que praticamente reinventou a língua para conseguir falar da imensidão e da particularidade do sertão. Ou Drummond, pegando as angústias, a poesia escondida na vida moderna, na cidade. Exatamente. Não são só nomes numa lista, são chaves para acessar diferentes Brasis. Aqui é onde fica realmente interessante. O artigo liga essa leitura toda com a formação da pessoa. Não é só sobre saber quem escreveu o quê, mas como esse contato com as obras desafia a gente. Precisamente o contato com dilemas éticos, morais, sociais, dentro da ficção. Funciona quase como um treino para a vida real, né? Uhum. A literatura expõe a gente para a complexidade das motivações humanas, para as injustiças que são estruturais, para as diferentes visões de mundo. Isso, inevitavelmente, vai afinando nossa capacidade de análise crítica. Faz sentido. E, claro, como o texto também fala, tem o desenvolvimento da própria linguagem, né? A capacidade de se expressar melhor, de argumentar. Habilidades que são fundamentais. Totalmente. Então a gente não está falando só de cultura geral, tipo para parecer inteligente numa conversa. Não mesmo? O artigo sugere algo mais fundo, que essa imersão na literatura ajuda a formar cidadãos mais conscientes. É como se a literatura desse pra gente um repertório para entender melhor as notícias do jornal, os debates políticos, as tensões sociais que a gente vive hoje em dia. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que a literatura se torna uma ferramenta de cidadania ativa mesmo. Ela nos dá uma espécie de alfabetização cultural sobre o Brasil. Boa! Alfabetização cultural. Entender as raízes de certas mentalidades, reconhecer padrões históricos que insistem em voltar, ou simplesmente ter mais sensibilidade para a diversidade de experiências que formam o país. Tudo isso é alimentado pela leitura. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto essa formação nos torna mais aptos a participar criticamente da construção do Brasil de hoje? Então, o que tudo isso significa? No fundo, que a literatura brasileira é muito mais que um item na estante ou matéria de prova na escola. Muito mais.
ela é um organismo vivo, sabe? Pulsante, que conversa com o passado, ilumina o nosso presente e ajuda a gente a imaginar futuros. É um pilar fundamental da nossa autocompreensão como nação. E pensando nisso, fica uma provocação final, né? Como será que as novas vozes e as novas plataformas literárias, estou pensando aqui nos slames de poesia, na literatura da periferia, nas narrativas que rolam na internet, nos autores independentes, como será que eles estão dialogando com essa tradição toda? Será que continuam usando a palavra para moldar a identidade cultural e provocar reflexão, talvez de jeitos que a gente nem espera? Ou será que estão propondo rupturas mesmo, desafiando o que a gente entende como literatura brasileira e forçando um novo olhar crítico sobre o país de agora? Fica aí, para a gente pensar.